senti vivenciando esse Shabat com a minha família há décadas atrás. Ficou um buraco no meu coração que nenhum prazer material conseguiu preencher esse buraco até hoje. Porque nós somos seres espirituais. A nossa alma veio das alturas e ela quer se conectar com as alturas. Não adianta você dar para um príncipe, para uma princesa, o dogão do Betão aqui da esquina. Não vai querer. Ele quer caviar. Porque ele está acostumado com a comida do palácio. A nossa alma também está acostumada com a comida do palácio. Do trono celestial lá em cima, de onde ela veio. Então, nutra a sua alma assim como você nutra o seu corpo, que você vai vivenciar a verdadeira alegria aqui na Terra. Confia em mim, confia em mim. Confia no seu rabino aqui. Vale a pena então, o teste. Se eu começo a seguir os conselhos, as orientações... Ele queria se converter, né? Exato. Eu quero. Eu e falei ele, que... como ele quer, qualquer um que quiser, porque foi o que eu falei, não basta a gente querer. A gente precisa de entender, a gente precisa de sentir, de se alimentar com isso. É um alimento realmente. Sim. Eu acredito. O querer não é suficiente. Não, olha, o querer... Ou o querer é o suficiente. Em davar omed bifnei haratzon, nada superará a sua força de vontade. Mas não pode ficar só na vontade. A vontade precisa estar acompanhada de atitudes. Claro. E de hábitos. Quem você é, se não os hábitos que você pratica diariamente? No caso da conversão, ela é viável, mas existe um processo. E nós não queremos converter o mundo igual algumas outras culturas fazem questão. E se você não se converter, você não presta. Você não vai ser salvo. Não. O judaísmo não é uma fé proselitista. Mas se, porventura, alguém quer se converter, é possível, desde que seja por livre e espontânea vontade. Sem interesses matrimoniais, igual eu já vi muito. Sem interesses financeiros, igual eu já vi muito. É preciso se fazer essa análise para detectar que a vontade é genuína. E depois de um bom tempo de preparação, onde você provou que você realmente quer, esse procedimento ele é concluído lá em Israel, onde se encontra a mais alta corte rabínica do mundo, para que a conversão seja incontestavelmente válida nos 4 cantos do mundo, para o bem da pessoa, inclusive. E aí ele é um judeu, depois 100%. 100%. No caso dos homens, ele precisa fazer a circuncisão. É nesse momento que a gente vê se ele quer mesmo, se ele quer de verdade. Eu vi você falando sobre isso, assim, só que e depois a pessoa, ela emerge nas águas do mikve. Sim. Ela recebe a sua alma judaica. É válido, mas tem que se respeitar esse procedimento. Ruth, já ouviu falar de Ruth, a Moabita? Ela se converteu ao judaísmo. E quem saiu dela? O rei Davi. E o Messias vai sair de quem? Da linhagem davídica. Davi. Então veja, mas a conversão dela é 100% válida. Então, se o rei Davi saiu dela e o Messias vai sair do rei Davi, a conversão dela é 100% válida. Itró, o sogro de Moisés, se converteu. Existe o conceito de Giur, mas é um conceito que precisa ser respeitado. E não está sendo respeitado, está sendo banalizado por muitos. Sim. E isso é lamentável, isso é triste. É difícil você fazer uma conversão genuína, assim. Não. Eu fiquei pensando sobre isso, assim. Olha, eu tenho quantos anos de rabinato só na prática? Eu fiquei 12 anos em Israel me preparando. Quando eu cheguei, eu estou mais de 16... Eu tô mais de 16 anos atuando como rabino só no Brasil. Quantas cartas de conversão eu fiz? Quantas? Uma só. É difícil, velho. Porque eu senti naquela pessoa que realmente ela provou que ela queria de verdade. Existem muitos que querem por interesse, não é verdadeira essa conversão. E mesmo assim, pode ser que você esteja errado, né? No caso dessa pessoa, não me equivoquei. Não me equivoquei. Ela segue o judaísmo à risca. Mas então você concorda 100% ela comigo concluiu que é difícil Israel, demais. É difícil demais. Por exemplo, tem que querer de verdade. A gente estava falando aqui nos bastidores. Mas é possível. Eu tenho vontade de ser judeu. Mas não precisa. Porque é alegre, é tudo. Mas será que eu tenho vontade de forma genuína? Ou será que eu tenho um interesse por trás disso? Eu acredito que eu tenho interesse por trás disso, entendeu? Eu tenho a maior paixão. Não é só pela alegria, não é nada. É pela sabedoria que vocês carregam. Não, sim. Sabe, vocês conseguem transmitir a sabedoria, mas mano. Você concorda, Robertinho? Você concorda que existe um interesse? Lógico que tem. Na maioria dos casos. Maioria sim. Lógico. Por exemplo, eu quero ser um judeu lógico porque que tem. Tem um interesse da minha parte? Tem um interesse.
né? Eu vejo que a gente até falou no começo de prosperidade. Você falou, não existe uma prosperidade judaica. Existe o conceito da prosperidade. Existe uma prosperidade, né? Existe um caminho. Para mim, o judaísmo acabou apropriando da prosperidade porque talvez todos é um rótulo, os judeus são prósperos. Todos os judeus são prósperos. O judeu vive por princípios. Sim, e isso é uma consequência. É uma consequência, mas todos os judeus são prósperos. Agora, não, existem judeus pobres, a comunidade é muito unida, e o assistencialismo é presente, e isso não é notável, mas existem, claro que existem. Mas isso é prosperidade também. Então, é isso que eu quero enfatizar. Vale mais. É isso que eu quero enfatizar. Esse miserável, no âmbito material, ele pode ser mais rico do que muitos membros da revista Forbes. Porque é uma questão de valores, é uma questão de princípios, é uma questão de mentalidade. Essa é a verdadeira prosperidade. E existe um caminho. E o judaísmo, ele, por ser baseado numa revelação única na história da humanidade, onde um povo vivenciou milagres como um povo, eu acredito que nenhum povo vivenciou milagres como o povo de Israel. Então isso gerou, dentro da nossa essência, uma resistência, uma maneira de viver a vida, uma maneira de enxergar as dificuldades como oportunidades, uma maneira de tentar sempre trazer a solução e não perguntar por quê, e sim como eu posso extrair a luz desse cenário, por mais escuro que ele seja, faz com que os resultados sejam extraordinários. Mas o que nós queremos deixar claro é que você não precisa se converter. Você vai cumprir a tua missão na Terra mesmo não se convertendo, mesmo sendo um não judeu. Não precisa se converter para ser salvo, não precisa se converter para concretizar a sua missão. Pelo contrário, você vai concretizar a sua missão. Você nasceu no lugar certo, na família certa, você convive com as pessoas certas e você está passando pelas adversidades corretas que vão extrair do seu eu interior todos os dons adormecidos necessários para você prosperar e ser quem você foi criado para ser. Essa é a mensagem que precisa ficar clara, entendeu? Essa é a mensagem. Por isso que o podcast Três Irmãos, ele vem democratizando todos esses conteúdos aí, já estão com um canal muito bom, né? Sim. Você que criou? O Robertinho. Robertinho é mineiro, né? O Robertinho é mineiro. Hoje eu quero aprender a receita do pão de queijo verdadeiro mineiro. Eu posso te apresentar a pessoa ideal para fazer isso. Mas o verdadeiro. Sim, é porque eu não sei fazer quase nada. A gente pode levar você lá para Araguari para tomar um café, né? Café com rabino. Já tentei fazer café mineiro. Moído na hora? Exato. Café mineiro, ali, pão de queijo na hora. O que é o café? Com ovo eu já não posso falar, o parceiro ainda não fechou. Ainda não posso falar o nome do parceiro. Mas o café com rabino é sucesso lá, ué. É sucesso. Tem público? Pô! Vamos fazer uma imersão. Claro. Acabar lá nos negócios lá em Araguari. Lá é Uberlândia. Pode falar Berlândia. Berlândia é encostadinho. É assim, o Cabeleira falou que Araguari é menor, nem é. Depende, talvez o número de população, mas não sei se a área territorial Araguari é maior, mas se não for maior também Araguari é mais alto. Vale eu nunca consegui entender esse conceito, assim, pra mim, a Torá era o livro com todas as respostas e de repente eu descubro a Kabbalah. Kabbalah é a maneira livro também? É a maneira mais profunda de você interpretar o que está escrito na Torá. Kabbalah em hebraico é recibo. Se você entrar numa loja em Israel, pediu a notinha, o recibo. A Kabbalah, tem letra Kabbalah, Bacachá? Me dá o recibo aqui, por favor. Entendi. Recibo, porque, de novo, tudo isso Moisés recebeu também no Monte Sinai. É a maneira mais profunda, mais mística de extrair as mensagens que estão presentes nos textos das Escrituras Sagradas. E como falamos, é impossível você interpretar ela sem a Torá oral, sem a Kabbalah, sem os Midrashim, sem toda essa sabedoria que, propositalmente, como preceito, oralmente era transmitida de pai para filho, de mestre para aluno. Então a Kabbalah, ela te proporciona a visão da essência de cada elemento da natureza e como Deus se relaciona com a sua criação. E como nós podemos nos conectar e fazermos com que a criatura e o Criador estejam cada vez mais próximos. Essa é a Kabbalah. E só existe uma. Só existe um judaísmo. Só existe um Criador, que é o meu Deus, é o seu Deus.
Nosso nosso Deus. Pai. Sim. Nosso Deus. Todos nós fomos criados na imagem e semelhança dele, todos nós temos dentro da nossa alma uma partícula divina que saiu dele quando ele nos soprou a nossa alma que nos deu a vida. E Cristo, Ravi? Vocês não acreditam em Cristo? Não como entidade divina, não como filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Não Mas como a presença não dele como na Terra... Não como Messias. Como homem, ele Nasceu existiu. e morreu. Como Mas homem, ele existiu. Nasceu e morreu. Mas Nasceu ele e era um morreu. profeta mais maior. mais um irmão. Mais um irmão. Respeitamos todas as religiões. Respeitamos todas as culturas. Mas o judaísmo possui critérios claros no que diz respeito ao Messias, no que diz respeito a um profeta, no que diz respeito às suas aptidões e à missão que ele veio desempenhar. E a partir do momento que ele morreu, tudo isso já não tem mais nem sentido falarmos sobre. Querido, vocês são amigos há quanto tempo? 35? Não é possível. Você tem quantos anos? Eu tenho 44. 44. E vocês são amigos há 35 30 anos. Como é que, Uns nasce, 30 como é que anos, nasceu a 30 ideia anos. do podcast? Porque é um podcast recente, mas que está indo muito bem. Eu vi os números de vocês. O que você... Cara, Ravino é um comunicador sensacional. O que você deve o sucesso dos Três Irmãos Podcast? Os Eu vou nossos te explicar. Quem já vai convidados, claro. responder isso?